Eu não estou falando aqui de qualquer evangelho, estou falando do evangelho da Bíblia, o puro, o único e o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra evangelho, ela significa boas novas, todo mundo sabe, ou boas notícias. A palavra evangelho significa exatamente isso: boas novas, boas notícias. Boas notícias também significa evangelho. Boas novas também significa evangelho. É tudo o mesmo significado. Então, quando falamos do evangelho, estamos falando boas novas, boas notícias. A gente não se dá conta de qual notícia estamos falando. Minhas irmãs, sabendo que evangelho significa boas notícias, que notícia é essa? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é chamada de evangelho. Mas nem sempre ela conta alguma notícia ou algum acontecimento que é uma notícia ou algum conto. Às vezes são dados, às vezes são fatos, mas nem sempre é notícia. Ouvimos histórias, mas nem sempre ouvimos notícias na Bíblia. Na verdade, ouvimos sim, de Gênesis a Apocalipse, da primeira capa até a última, da primeira página até a última, do primeiro versículo até o último. Ouvimos uma notícia. E que notícias são essas? Bem, que o Senhor nos faça digno de pronunciar o nome de sua santidade e de ler o seu evangelho na busca do seu conhecimento santo para entender o que significa evangelho. Que ele nos faça sempre digno de pronunciar o nome de sua santidade. Que ele purifique nossos lábios, nossa mente e coração para que a gente possa falar, viver e entender a sua santidade. Que é em honra ao único Deus que existe, ao Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo. Glória a Jesus. É em honra ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, somente que lemos a sua palavra, como está escrita no livro de Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Que notícias são essas? Que boas notícias seriam essas? Efésios capítulo 2, versículo 18. Notícias de que, por seu intermédio, isso é, por intermédio de Jesus, todos nós temos acesso em um único Espírito Santo ao Pai. Muito bem, essa é a notícia. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, boas novidades, notícias. E que notícias são essas, Tiago? O livro de Efésios diz: notícias de que, pelo intermédio de Jesus Cristo, temos acesso a Deus Pai por meio do Espírito Santo único. Glória a Deus. Entendendo isso aqui, nós já conseguimos diferenciar as coisas boas das coisas más. Em que sentido, minhas irmãs? No sentido de que muitas pessoas têm colocado o nome igreja evangélica ou música gospel, né? A palavra gospel é a palavra evangelho em inglês. Música evangélica, igreja evangélica, eu sou evangélico. O evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro, ele trata dessa notícia, ele é essa notícia de que agora temos acesso a Deus por meio de seu Filho e do Espírito Santo, por meio do seu Espírito Santo único. Então vejamos aqui, percebemos aqui que nem toda igreja que se diz evangélica é evangélica, nem toda pessoa que se diz evangélica é evangélica,
Nem toda música que se diz música evangélica, música gospel, é evangélica de verdade. Porque o evangelho, a própria palavra diz, são notícias, boas novas, boas notícias. Notícias de que temos acesso a Deus. Não se trata de que temos acesso a dinheiro, não se trata de que temos acesso a um namorado, uma namorada, mas se trata de que temos acesso a Deus. O evangelho é isso. Notícias de que temos acesso a Deus. Mas tratando do evangelho, o evangelho significa boas novas, novidade, notícias, boas notícias. Se alguém conta uma notícia para mim de que agora eu tenho acesso ao Pai, quer dizer que antes eu não tinha acesso ao Pai, não tinha acesso a Deus. E por que eu não tinha acesso? Surge uma nova pergunta. A primeira pergunta foi o que significa evangelho? Muito bem. Evangelho é boas notícias. Que notícia? Já entendemos aqui que é a notícia de que agora temos salvação, temos acesso a Deus. Porém, surge a nova pergunta: por que não tinha acesso? O que foi que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui, nesse ponto da história? Livro de Romanos, minhas irmãs, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Glória a Deus. Porque eu não tinha acesso ao Senhor? Vamos responder essa pergunta. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Ponto. Sim, o Evangelho é boas notícias. Boas notícias de que eu posso ter acesso a Deus. Por que eu não tinha acesso a Deus? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podem ter acesso à glória de Deus. Não podem acessar o louvor de Deus. Não merecem o louvor de Deus. Por quê? Porque pecaram, todos pecaram e por causa disso, destituídos, afastados, apartados, separados estão da glória de Deus, do louvor de Deus, da presença de Deus, de Deus. Muito bem. O Evangelho é boas notícias, notícia de que eu posso ter acesso a Deus. Eu não tinha acesso a Deus porque eu pequei. Todos pecaram, todos estão no mesmo barco. E por que eu deveria me preocupar com isso? Eu pequei, estou apartado da glória de Deus, não tenho acesso a Deus. Eu quero que isso mude em minha vida. Eu pequei, sim, mas eu não morri. Eu estou aqui com dois braços, duas pernas, uma boca, dois olhos. Aparentemente não mudou nada, Tiago. Por que eu deveria me importar com minha situação pecaminosa? Sim, a Bíblia está dizendo que eu estou apartado de Deus, mas eu não sinto diferença nenhuma. Eu nasci com duas pernas, dois braços, dois olhos, duas orelhas, uma boca. Eu pequei e continuo da mesma forma. Não tem impacto nenhum na minha vida isso. Na verdade, tem. Qual é o impacto que o pecado gerou? Primeiro, a gente já entendeu que ele te apartou de Deus. Mas aparentemente a gente não sente nenhuma dor, nenhuma diferença. Isso não, aparentemente não muda nada em nossa vida. Aparentemente. Porque muda muito mais. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E qual é a consequência do pecado? Além de te apartar de Deus, isso por si só já é o suficiente para todos
ficarem desesperados para terem a presença de Deus. Porém, há outro motivo também. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo de número 23 também. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte. Mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, o salário do pecado é a morte. Todos os que pecaram merecem a morte. Boas notícias. O Evangelho é boas notícias de que agora eu tenho acesso a Deus. Eu não tinha acesso a Deus porque eu pequei. E eu pecando, estou apartado de Deus e por isso não tenho acesso a Deus, mas também estou caminho rumo à morte. Porque todos os que pecam, o salário do pecado é a morte. Todos os que pecam têm como consequência a morte. Todos os que andam no pecado, ou todos os que cometem pecado, que as pessoas merecem como pecado, é a morte. Muito bem. O salário do pecado é a morte. A partir desse ponto da pregação, a gente já tem escutado muitas vezes a palavra pecado. E a gente nunca reflete o que é pecado. Se as pessoas não conhecem o significado da palavra evangelho, é muito mais difícil elas conhecerem a palavra pecado. Porque há pessoas que acham que tudo é pecado. Comer arroz é pecado, comer feijão é pecado, vestir um sapato é pecado. Tiago, a Bíblia diz especificamente que é pecado porque a gente vê que o pecado ele se coloca como um obstáculo na vida do homem. Sim, isso é verdade. Matar é pecado, roubar é pecado. Mas o que é pecado? Tem como a gente entender o que é pecado de uma forma mais simples, Tiago? Porque para uma pessoa, pecado pode ser uma coisa, para outra pessoa pode não ser pecado. Deus deixou alguma balança em que a gente possa pesar os nossos atos e saber o que é pecado e o que não é? Deixou, graças a Deus. Glória a Jesus. Afinal, o que é pecado, minhas irmãs? Porque a gente sabe que a gente pecou e foi destituído da glória de Deus. E a gente pecou e a gente merece a morte por isso. A gente está apartado de Deus e perto da morte. Ou a gente estava, porque Deus nos salvou, glória a Deus. Mas a gente estava nessa condição. A humanidade estava nessa condição e a maioria da humanidade ainda está nessa condição. Mas afinal, o que é pecado? O que é essa coisa que me aparta de Deus e me traz para perto da morte? Vamos ler o livro do Senhor, escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo de número 4. O que é pecado, afinal? Vamos ler. Primeira carta do evangelista apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que continua a pecar, transgride a lei do Senhor. De fato, o pecado é a transgressão da lei do Senhor. Ponto. O pecado é a transgressão da lei do Senhor. A lei diz que não se deve matar. Se eu matar, é pecado. A lei diz que eu não devo cobiçar. Se eu cobiçar, é pecado. A lei diz que eu não devo me irar sem motivos, ou deixar que a ira me domine. Se eu deixar que a ira me domine, ou me irar sem motivos, pequei. Tudo que a lei diz que eu não posso fazer, se eu fizer, cometi pecado. Vou dar um exemplo aqui, minhas irmãs. A lei não diz nada contra você pegar uma caneta e rabiscar um papel. Logo,
Pegar uma caneta e rabiscar um papel não é pecado, porque a lei não diz nada contra. Tenho certeza de que a lei de Deus, ela tem escrito tudo na face da terra que é proibido diante de Deus. Tiago, é proibido pintar o cabelo? Na Bíblia diz. Tiago, é proibido cortar as unhas? A Bíblia diz, se é ou se não é. Tudo o que pode, o que não pode, está escrito na Bíblia. E as coisas que não se pode, se você cometer alguma delas, você pecou. Então o pecado é isso. Tiago, é proibido, é pecado usar camisa azul? Não, porque a lei não diz nada contra camisa azul. Então entendemos que tudo que a lei proíbe é pecado e tudo que ela não proíbe não é pecado. Visto que tem tantas igrejas evangélicas que proíbem coisas nada a ver. Mas isso era profético, porque o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos aparecerão falsos doutores, falsos profetas e falsos mestres que proibiriam coisas que Deus criou para que o homem usufruísse. Então há proibições nas igrejas que na Bíblia não existe. Da mesma forma, a proibição na Bíblia que nas igrejas não se leva em conta. Então, o pecado é isso. Tudo que está na lei, se eu for em contra do mínimo mandamento, pequei. Isso é pecado, amém? Tudo que está na lei, que é proibido, se eu cometer, se eu fizer, se eu atuar, pequei. E a Bíblia garante que todos nós pecamos, ou seja, todos nós quebramos pelo menos um mandamento da lei sagrada de Deus. Muitas pessoas dizem que hoje em dia não há mais lei. A Bíblia diz que se não houver lei, não há pecado. Então, se hoje em dia não houvesse lei, não existiria pecado nenhum. E ninguém da nossa geração poderia ser condenado por Deus, porque simplesmente não iria existir pecado. Mas havendo a lei, está escrito no livro de Romanos, se você ler com cuidado, vai encontrar. Havendo lei, há pecado. Porém, se não houver lei, não há pecado. Então, se hoje em dia pecamos e é uma prova, e todos nós sabemos que pecamos, é porque existe uma lei. Então, não digam que nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Porque o tempo da lei e o tempo da graça é um só. A graça do Senhor vem desde antes da criação e a lei do Senhor anda lado a lado com a graça. Amém? Muito bem. E onde é que o sacrifício de Jesus se encaixa em toda essa história? Temos aqui as boas notícias de que agora eu tenho acesso a Deus. Porque antes eu não tinha, eu tinha pecado, eu pequei. Destituído, apartado, fui da graça e da misericórdia? Não. Apartado e separado, fui da presença. Mas a misericórdia e a graça nos alcançou. E é por meio da graça e da misericórdia de Deus que é anunciado as boas notícias. E que agora temos acesso a Deus por intermédio do Espírito Santo. E é aí que se encaixa o sacrifício de Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, todos endividados com Deus. Deus tinha uma lei e nós quebramos essa lei. E havia uma multa que iria ser aplicada, um castigo que iria ser aplicado em todos nós, a morte, porque o salário do pecado é a morte, ok? Muito bem, sabendo que o salário do pecado é a morte, você pecou. Eu não poderia morrer no seu lugar para pagar o seu pecado? Ou a nossa irmãzinha aqui não poderia morrer por você? Não.
Como é que eu vou pagar a sua dívida? Como é que a irmã vai pagar a sua dívida? Como é que o irmão vai pagar a sua dívida se todos nós estamos endividados? Somente alguém com dinheiro, com recursos e sem dívidas diante de Deus poderia pagar. E é isso que Jesus fez. Ele não tinha dívida. Ele não tem pecado. E ele é tão poderoso que ele teve dinheiro. Entenda uma palavra aqui. Ele teve dinheiro, ele teve poder, ele teve recursos. E ele tem, continuará tendo por toda a eternidade. De eternidade em eternidade, glória ao Senhor Jesus Cristo. Não só para pagar a minha dívida e a sua, mas a do mundo todo. Trilhões e trilhões e bilhões de pessoas. Desde Adão até a última pessoa. Mas sabemos de uma coisa. Deus, ele é amor. De fato, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito na própria carta do apóstolo João, a primeira carta. Deus não podia simplesmente, através do seu amor, ignorar o meu pecado. Sim, eu pequei. Mas Deus não podia fazer como um pai e dizer assim, não, eu relevo. Vamos ler a carta de 1 Coríntios para entender isso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabendo que Deus é amor, vamos ler essa palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 6. O amor não se alegra sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. Sabendo que Deus é amor, vamos reler o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 6. O amor, Deus, o amor não se alegra sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. Deus é amor. E esse é o grande problema que nós tínhamos. Veja, perceba que Deus ser amor, ele é o amor. Isso representava um problema para todo pecador. É semelhante a um pai justo. Um pai justo é o terror de qualquer filho injusto. Um pai justo só é alegria para um filho justo. Mas para um filho injusto, para um filho pecador, para um filho com defeitos, um pai justo é o pior terror. Por quê? Porque a justiça, ela castiga a injustiça. Deus é amor. E o amor ele não se alegra com pecados. E a gente sabe que Deus é justo também. E ele é tão justo que a própria palavra testifica que ele não volta atrás. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus declara, eu sou justo, não tem como mudar. Se Deus declara, eu sou santo, 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 não tem como voltar atrás. E ele não volta atrás em suas palavras. A própria Bíblia testifica disso. Então, se Deus diz, eu puno a injustiça porque eu sou justo, eu sou santo, 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 não tem como voltar atrás. Não tem como. Mas houve pecado. Pessoas aqui todas pecaram. E o que é que a justiça de Deus diz? O salário do pecado é a morte. Quem pecou vai morrer. Ou Deus executava o que a sua palavra diz, ou ele executava o que a sua palavra diz, porque Deus não volta atrás. Houve pecado, tem que haver morte. Alguém aqui tem que morrer. Porém, Deus, ele é justo e também é misericordioso. E ele entrega o seu filho para morrer em meu lugar. E como eu já expliquei,
Não podia ser Tiago, que iria morrer no seu lugar, não podia ser a sua mãe, muito menos o seu pai, porque todos nós estamos endividados. E eu, estando endividado, não tenho dinheiro para pagar a sua dívida diante de Deus. Você tem uma dívida de pecados, e somente alguém sem pecados pode pagar a sua dívida. Mas o Filho de Deus, ele é tão poderoso que ele tem recursos para pagar a minha dívida de pecados, a sua dívida de pecados e a de todo mundo, como eu já disse. Glória ao Senhor Jesus somente. Muito bem. A última pergunta aqui para finalizar a pregação. Afinal, para que Jesus suportou a cruz? Porque se você perguntar a qualquer pessoa da sua rua por que Jesus morreu, as pessoas vão dizer: ele morreu por meu pecado, ele morreu por mim. Sim, sabemos o porquê, mas a pergunta aqui é: para quê? Ele morreu por meu pecado, mas para quê? Não é por quê, é para quê? Voltamos ao livro do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, novamente, versículo 5, um versículo depois do último que lemos nessa carta. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Diz o Senhor: vocês sabem que Jesus Cristo apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nós simplesmente acabamos de entender o que é evangelho, glória a Deus. O evangelho, a palavra, significa boas notícias. Que notícias? O livro de Efésios diz: notícias de que por meio de Jesus Cristo temos acesso ao Pai, por meio do Espírito Santíssimo de Deus. Se as notícias dizem que agora eu tenho acesso ao Pai, então quer dizer que antes eu não tinha. Por que eu não tinha? Porque todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. E por que eu devo me importar? Sim, eu pequei, fui apartado, mas por que eu devo me importar com isso? Porque o salário do pecado é a morte. E afinal, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Sabendo que ninguém podia ir no meu lugar, somente Jesus Cristo. Ele morre no meu lugar, paga os meus pecados, ressuscita. Mas Deus não podia ter evitado tudo isso pelo seu amor? Não, porque o amor não se alegra, não tem parte, não tem coloio, não tem complô, não tem acordo com o pecado. Mas ele se deleita na alegria. Jesus suportou a cruz, veio para a terra, morreu, ressuscitou, subiu à destra de Deus Pai, se assentou no trono poderoso e único, preparado para ele, que ele mesmo preparou pelo seu próprio poder, pela sua própria magnitude, pelo seu próprio poder. Por que que Deus fez tudo isso aqui na Terra? Veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Por quê? Para lidar com os meus pecados, tirar o pecado de mim. Isso é evangelho. Quero ler com vocês rapidamente o primeiro capítulo, um pequeno capítulo, dessa primeira carta do evangelista apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que o apóstolo diz. A palavra que dá vida existia desde o princípio. Nós o ouvimos, nós o vimos com nossos olhos. Nós o contemplamos
tocamos nele com nossas mãos. Nesse capítulo aqui está o resumo do que é o Evangelho. E o primeiro ensinamento sobre o Evangelho é que Jesus Cristo existia antes de tudo, porque ele criou tudo, não é verdade? E que ele veio à Terra. E as pessoas puderam tocar, ver e falar com ele. Versículo 2. A vida apareceu e nós a vimos. Testemunhamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna. Era isso que os apóstolos anunciavam. O próprio João diz: nós a vimos, testemunhamos dela e anunciamos a vocês. Anunciamos o quê? A vida eterna. Enquanto muitos têm anunciado em nome de Jesus Cristo a prosperidade, os apóstolos anunciavam a vida eterna. Eu prefiro fazer como os apóstolos. Claro que Deus pode levantar uma pessoa, claro que sim. Mas primeiro ele levanta a pessoa para a vida eterna, não para as riquezas. Seguindo o texto, testemunhamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. O que vimos e ouvimos, proclamamos a vocês, para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Agora vem o coração do capítulo. E esta é a mensagem que ouvimos dele, de Deus, de Jesus, e anunciamos a vocês. Deus é luz, e não há treva nele, nem uma. Como eu já disse, os apóstolos eles pregavam a vida eterna, e o apóstolo aqui está dizendo: é isso que nós ouvimos de Jesus Cristo, é isso que nós ouvimos dele, e anunciamos a vocês. Deus é luz e não há trevas nele, nenhuma. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, não há defeito nele. Vemos aqui Deus santo, 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 ok? Muito bem. Próximo versículo, versículo 6, para acabar. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como Ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Nós somos pecadores. E devemos nos apartar do pecado. É isso que o texto está dizendo. Se nós afirmarmos, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como Ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Estávamos apartados da glória de Deus, porque todos pecaram. Mas agora, se nós estivermos andando na luz, então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Deus nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. O apóstolo aqui está nos colocando contra a parede. Se a gente disser que não tem pecado, a gente está mentindo, a gente está nos enganando e a verdade não está em nós. Agora, se a gente ir diante de Deus, reconhecer nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Deus nos perdoará de toda injustiça. Isso é evangelho, é você jogar na cara do homem a sua condição caída e sua total dependência da salvação de Deus. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo, se enganando, e Deus não tem parte com você, você não tem parte com Deus, você tem parte
Não com a verdade, mas com a mentira. Porém, se você confessar os seus pecados e ficar na dependência de Deus, você vai receber o perdão de Deus, porque Ele é digno de confiança e justo para te perdoar. Perceba aqui que o apóstolo está contando a mensagem que ele recebeu de Deus. E essa mensagem diz que Deus é luz e não há trevas nele. Diz que se a gente andar nas trevas, a gente não consegue andar com Jesus. Mas se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos purificará. E que todos nós pecamos e que todos nós devemos confessar os nossos pecados. Último versículo para acabar. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, porque é o próprio Deus que está dizendo para nós: vocês têm pecado, vocês precisam ser purificados. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque é o próprio Deus, a própria palavra que abre os olhos do homem para que você entenda que é pecador e que há uma saída para o pecado, mas você é pecador e necessita depender totalmente de Deus. Quem diz que você é forte, quem diz que você consegue, quem diz que você faz, quem diz que você prega bonito, quem diz que você faz como ninguém faz, isso é mentira. Quem diz que você é forte, isso é mentira. O evangelho de capa a capa mostra a fraqueza, a indisposição, a prostração, a miserabilidade do homem. E aponta uma única solução, Jesus Cristo. Então, eu chegar para você e dizer que você pode, que você consegue, isso é mentira. Você pode, mas com um detalhe: pelo sangue, pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Não é você que consegue, é Jesus Cristo que faz você conseguir, atuando pelo seu Espírito Santo em você. Essas músicas cristãs, né? Dizem que é cristãs, que diz que você pode, a minha vitória. O povo vai me olhar no palco. Quem me viu passando na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em mim. Não, isso não é evangelho. Evangelho é Jesus no palco, é Jesus no centro e todo mundo na plateia dando glória a Deus. Não, evangelho não tem isso de colocar você no palco e os outros na plateia. Isso não é evangelho. E ainda diz: a minha vitória tem sabor de mel, pelo amor de Deus. Em nenhum momento, vocês já conhecem essa música, em nenhum momento essa música dá glória a Deus. É a minha vitória, ela tem sabor de mel, a minha vitória, ela tem sabor de mel. Eu estou no palco, quem não me ajudou está com raiva, está arrependido, e está todo mundo na plateia, eu estou no palco e o holofote é Jesus brilhando em mim. Ele está dando glória para mim, eu estou no centro do palco e todos estão à minha volta. Então, por favor, minhas irmãs, não sejam iludidas pelo nome evangélico, gospel, cristão, porque agora, a partir de hoje, vocês não são mais inocentes. Vocês entendem e sabem pelo menos que é evangelho. O centro do evangelho é Jesus Cristo e o homem caído. É Jesus Cristo santo e o homem é apartado de Deus por causa dos seus pecados. Então, Jesus Cristo, por ser misericordioso, cumpre a sua justiça punindo o filho para não te punir, para não me punir, e agora nós temos acesso a Deus. É uma boa notícia, é uma boa nova, é o evangelho que agora, por meio de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, por meio do seu Espírito Santo. Não é acesso à riqueza, não é acesso a casamento, não é acesso a namorado. Eu sei que o problema está difícil, mas a notícia é outra. A notícia é que há uma esperança para além dessa vida, não para essa vida. Isso é o evangelho. A notícia aqui é que temos acesso a Deus.
não a prazeres, não a coisas que desejamos. Eu devo confessar que muitos dos nossos sonhos que planejamos em nossa cabeça talvez nunca irá se cumprir. Não estou falando de sonhos que Deus te dá, mas estou falando de sonho que você próprio faz. Talvez, eu devo dizer isso, talvez nunca irá se cumprir. Pode se cumprir? Pode, mas talvez não vá. A menos que Deus garanta, aí eu posso dizer, aí sim vai. Mas enquanto Deus não garantir, o Evangelho ele também me ensina a me limitar nos limites de Deus. Então, se Deus não disse que ia te dar, que ia fazer, que ia, eu também não vou dizer. Agora, se Deus garantir, eu também garanto. Porque Ele próprio garante, isso já é o suficiente. Não estou falando isso para vocês, mas estou dando isso como exemplo para as igrejas que prometem, prometem, prometem e dizem e prometem. E o que eu estou tentando dizer é que eu não posso fazer como essas igrejas, porque elas prometem, 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 e eu estou dizendo que eu não vou prometer nada a vocês, a menos que Deus confirme. Não vou dizer que seu sonho vai se cumprir, porque eu não sei nem qual é o sonho das pessoas que aqui estão. Porém, os pastores também não sabem os sonhos das pessoas que vêm à sua igreja e começam a prometer. Começam a prometer. Mas eu não vou fazer isso. Espero que entendam que eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai viver com sonhos frustrados, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que eu, Tiago, não vou me comprometer em prometer aquilo que Deus não prometeu. Agora, se Deus prometeu a você, você nem precisa perguntar a mim. Estou fazendo isso como um exemplo das coisas que acontecem nas igrejas, amém? Não que o povo aqui tenha me perguntado algo, não. Ninguém me perguntou nada. Mas estou dizendo como exemplo. E que é isso que acontece nas igrejas. As pessoas prometem, prometem, prometem. E Deus não cumpre promessa que ele não fez, aí as pessoas ficam com raiva de Deus. Tomem cuidado, porque o Evangelho, ele é a palavra de Deus. Ele se baseia na vontade de Deus, nos planos de Deus. Os seus planos, eles precisam ser, primeiro, confirmados por Deus, está de acordo com o Evangelho de Deus. Porque não adianta nada eu ter um sonho de ser rico, porque eu sei que isso não vai me edificar. Eu sei que isso não está de acordo com o Evangelho de Deus. Eu sei que isso é um caminho de corrupção. Para mim é. Para muita gente não é. Para muita gente não deixa se levar por dinheiro, mas eu sou fraco. Então devo ser inteligente e adaptar os meus sonhos aos limites do Evangelho. Amém?